Boa tarde. Vamos dar início, então, ao 15º webinário do Print, né, que acontece todas as quartas-feiras à tarde, como uma forma de divulgarmos, de capilarizarmos aquilo que é desenvolvido cientificamente por nossos professores, por nossos alunos, por nossos parceiros internacionais. Hoje à tarde, nós vamos ter a participação, a coordenação do professor Martim Musicante, programa de pós-graduação em Sistemas e Computação, do professor Bruno, ex-bolsista do Print, né, passou um ano exatamente no auge da pandemia nos Estados Unidos, apesar de estar preocupado com tratar imagens, né, computacionalmente, imagens da área médica, ele não tinha como tema de estudo a Covid. Né? E agora temos o professor Luiz Felipe, que participa conosco lá do Canadá, que ainda está desenvolvendo aí o seu projeto de pós-doutorado com a bolsa do CAPES Print. Então, a ideia é que a gente tenha uma discussão, uma tarde bem agradável, tentando mostrar aos nossos alunos, aos nossos colegas, aquilo que avançamos e as portas que estão se abrindo. Ao final, a gente conversa aqui, tira dúvidas, né, com os interlocutores, com quem está aqui na sala. Então, muito obrigado, Felipe, né, por estar conosco hoje à tarde. Obrigado, Martim. Obrigado, Bruno. Né, e vamos dar início, que queremos saber o que é que vocês fizeram, né, como é que foi aproveitado e como é que a sociedade vai se beneficiar desse investimento realizado. Eu passo para o professor Martim, né, que é o nosso coordenador do subprojeto, para suas palavras e coordenar os trabalhos dessa tarde. Ok, obrigado, Rubem. Bom dia a todos. Eu vou ser muito rápido aqui. De fato, eu estou aqui apenas como mediador um pouco. Eu sou a pessoa que organiza um pouco a parte burocrática do projeto, né? Eu sou professor do DIMAP e eu estou coordenando, certo? Ou seja, isso quer dizer preenchendo planilhas do projeto do PrintTIC, certo? De Tecnologia da Informação e Comunicação, que envolve professores e alunos do DIMAP e da Engenharia Elétrica. Da computação. O que vai acontecer, então, é que vamos ter, no total, 3 seminários. O primeiro é esse que a gente está tendo agora. Nos próximos 2, assim, o seguinte vão ser alunos o ex-aluno da nossa pós-graduação, que fizeram doutorado de sanduíche, e no terceiro seminário, que vai ser mais na frente, vai ser alguns outros professores, principalmente da área de engenharia de software, que saíram com Bolsa Print e que ainda vão apresentar o trabalho deles. Né? Esse nosso projeto, originalmente, era um projeto pensado para processamento de imagens, mas depois, com o correr do andar da carruagem, ele tem uma cara um pouco mais geral do que apenas isso. Então, a gente olha para imagens no sentido bem amplo da coisa, certo? Então, de fato, é como processamento da informação um pouco. E aí, todas essas pessoas envolvidas o grupo todo de professores e alunos pode ser contemplado. Né? Então, bom, da minha parte era isso. Lembrando que temos, nesse momento, 2 editais abertos, um deles para uma bolsa sanduíche, que corre além das bolsas do projeto geral da universidade, e um também para professor visitante sênior, né? Que também é por fora da cota da universidade como um todo, certo? Então, primeiro vai apresentar um pouco o tema o professor Luiz Felipe, que é professor de engenharia elétrica e faz parte também do nosso projeto, e depois vai ser a vez do professor Bruno, certo? Bruno Mota, que ele também é nosso professor, ele é professor titular no DIMAP, certo?
E é isso aí. Ok, professor Martim, agradeço a apresentação, agradeço a minha participação de todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu tenho aqui uma apresentação que eu preparei. Ok. Bom, então, a ideia aqui é que eu apresentei um pouco da minha experiência como professor visitante na Universidade de Toronto, né, experiência que está em andamento ainda. Eu preparei, então, aqui um conjunto de apresentações. Vou falar um pouco do início, né, do processo, a partir da leitura do edital do PRINT, né, os passos que eu trilhei, eu segui, inclusive com o objetivo de buscar facilitar, né, a participação de outros professores e alunos no programa. E depois eu vou falar um pouco sobre a minha experiência aqui e o projeto que eu estou desenvolvendo, que tem como título Projeto de Transcíveis para a Camada Física de Redes Celulares CG, utilizando Deep Learning. Bom, a apresentação está organizada em 2 tópicos principais: experiência proporcionada pelo PRINT, né, e o projeto de pesquisa em si. Vou iniciar falando um pouco da minha trajetória acadêmica, principalmente com o objetivo de deixar evidente a importância do fomento da pesquisa, né, no nosso país. Eu sou um fruto desse fomento. Eu iniciei minha graduação na Universidade Federal da Paraíba, no campus de Campina Grande. Então, antigamente, a Universidade Federal de Campina Grande fazia parte da Universidade Federal da Paraíba e era um campus apenas. Depois se desmembrou e se tornou a Universidade Federal de Campina Grande. Então, eu entrei no curso de Engenharia Elétrica lá em 95. A partir do segundo semestre já, me envolvi com projetos de monitoria, recebi uma bolsa e, então, desde o segundo semestre, né, até a conclusão do doutorado, sempre com uma bolsa, monitoria ou bolsa de iniciação científica, né, bolsa do CNPq. Posteriormente, já na Universidade Federal de Campina Grande, fiz o meu mestrado e o doutorado também em Engenharia Elétrica com bolsa da CAPES. E agora tive mais uma vez a oportunidade, né, de sair para o pós-doutorado, também com a bolsa da CAPES. Né, e o meu objetivo, né, com essa trajetória é realmente sempre procurar fazer o meu melhor na formação, né, dos nossos alunos de graduação e de pós-graduação. Né, é isso que me ocupa, né, todo o tempo, praticamente. Bom, quando eu terminei o doutorado, eu fui para o Rio Grande do Norte, para Natal, para o Instituto Federal, entre 2006 e 2010, aguardando, né, um concurso na Universidade Federal. Quando o concurso surgiu, né, eu fui lotado no Departamento de Direito de Computação e Automação, em 2010. Tá? E a partir de 2011, né, faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação. Com relação ao PRINT CAPES, né, eu vou fazer aqui uma introdução de como ocorreu, né, todo o processo até a chegada aqui no Canadá. Eu ainda estou no Canadá. O primeiro ponto, né, aquilo que starta o processo é a definição realmente da área temática, né, que está lá no edital. O edital vem com um conjunto de diferentes áreas temáticas, né, áreas do conhecimento, e a minha pesquisa, a minha trajetória, a minha pesquisa em desenvolvimento se encaixava na área de tecnologias da informação e comunicação, né, como o professor Martim já mencionou, foi a área, então, a qual me candidatei. E a definição dessa área também
termina sendo importante porque ela, associada à área, existem os países que fazem parte da cooperação, né, ou que podem ser sujeitos à cooperação com a UFRN dentro do programa PRINT da CAPES. E, em particular, nessa área de tecnologia da informação e comunicação, né, os países, né, possíveis para me receber como professor visitante, para que eu pudesse fazer meu pós-doutorado, dentre eles tinha um, né, que era o Canadá, no qual eu já tinha tido contato com um professor, né, que tem carreira aqui no Canadá, na Universidade de Toronto, e eu percebi que realmente entre as opções que tinha no edital, essa era a minha melhor opção, né, com o professor Elvino, professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Toronto. Só que o meu contato com o professor Elvino era um contato antigo, né, mas breve. O professor Elvino, ele, durante o meu tempo no doutorado em Campina Grande, ele participou de uma visita técnica, ficou 3 meses lá na Universidade de Campina Grande, e nesse período, então, ele ministrou um curso na pós-graduação, na época eu estava no doutorado, fui aluno, então, do professor Elvino lá em Campina Grande. E, basicamente, esse contato e em outros posteriores em congressos, e era esse o meu vínculo, né, inicial. Então, eu acho que isso também é importante que seja dito, porque o mais natural é que exista uma relação prévia, né, entre o proponente e o colaborador estrangeiro, para que o trabalho consiga, né, se envolver de forma mais fluente. Né. Mas não é necessário. Essa cooperação técnica anterior poderia realmente ter me ajudado um pouco aqui, mas eu não estou percebendo grandes diferenças. Tá? O professor Elvino, então, fiz um contato com ele por e-mail. Ele foi sempre muito gentil, respondeu o meu e-mail. E, a partir de então, a gente começou a tratar dos documentos necessários para a candidatura ao edital. Isso tudo durante a pandemia. Então, foi no início de março de 2020, mais ou menos, esse meu contato. A pandemia estava começando e realmente a pandemia terminou atrapalhando um pouco o processo, né, a juntada de documentos, a interação, né, entre as universidades, com a CAPES e também a dificuldade maior com a imigração canadense, de forma que esse projeto ele foi postergado 4 vezes. Né, o início do projeto foi postergado 4 vezes. E a cada adiamento, todo o processo tem que se reiniciar. Né? Novas cartas têm que ser solicitadas, né? Novo pedido de afastamento da universidade tem que ser solicitado. Então, realmente foi um período bem intenso, uma via crucis. Né? Mas, felizmente, deu certo, né? E está sendo uma experiência realmente muito boa, né? Aqui na Universidade de Toronto. Bom, eu cheguei no Canadá em setembro de 2021. Durante esse período, eu percebi que a Universidade de Toronto tinha praticamente um bairro aqui com casas que são alugadas para professores recém-contratados ou professores visitantes. Eles chamam de Faculty House Program. E me inscrevi no programa com antecedência, consegui então um alojamento, uma residência da universidade, né? Ela ser da universidade, mas a universidade ela não é gratuita aqui no Canadá, e eu pago também o meu aluguel. Só que existem várias vantagens. Então, se alguém mais pensar em vir para cá, para o Canadá, para Toronto em particular ainda para a Universidade de Toronto, tem essa possibilidade. Tá? E é vantajosa, porque se economiza tempo, se economiza dinheiro, a casa fica dentro do campus da universidade, então o meu deslocamento é sempre a pé para o trabalho. Então, realmente, isso foi uma das coisas em que eu acertei durante os preparativos e realmente foi muito bom.
Bom, quando eu cheguei aqui, a gente tem um conjunto de burocracias para resolver, né? Primeiro, acesso à universidade, laboratório, tem que abrir conta bancária, então tudo isso demora um pouco de tempo. Outra atenção que tem que ser dada, principalmente dentro do projeto Print CAPS, é com o seguro-saúde. A gente tem que fazer um seguro-saúde, né? No meu caso aqui, a Universidade de Toronto, ela pede que todos que fiquem mais 3 meses na região faça o seguro-saúde da própria universidade, quase que uma exigência, se chama ORIP, né? ORIP. Então foi o seguro que eu fiz, para depois justificar também a CAPS. A CAPS, dentro da bolsa que ela fornece, ela dá um auxílio para o seguro, então foi com esse auxílio da CAPS que eu paguei o seguro da universidade, para todo o período de 12 meses. Só que a minha surpresa é que quando eu cheguei aqui na universidade, né, em Ontário, em Toronto, na província de Ontário, eu soube que eu tinha a opção também de fazer um seguro de saúde gratuito da província. A província de Ontário tinha flexibilizado um pouco as regras em função da pandemia, da Covid, e não se tinha mais carência para solicitar o seguro, tudo ser solicitado no primeiro dia que se chega na cidade. Tem as exigências legais, né, uma imigração legal, se eu não me engano também um contrato de trabalho legal, e aí consegui também, de forma bem ágil, bem fácil mesmo, muito fácil, o seguro da província de Ontário, e estou então com esses 2 seguros, um que eu já tinha pago, né, que vai ser usado para contabilização, para contabilidade da CAPS, e o da província de Ontário gratuito. Bom, eu coloquei aqui esse tópico, né, algumas pessoas podem achar interessante, engraçado, mas esse tempo que eu gastei também no início para procurar roupas adequadas para o inverno também foi muito importante, porque o inverno aqui na região é pesadíssimo, né? Ele começa em dezembro, praticamente início de dezembro, a temperatura já cai bastante, e a primeira neve ainda caiu em novembro, ano passado. E ele se estende até praticamente início de maio, né? Então, o período frio e de neve até abril ainda nevou, né? E em maio a gente já estava com uma temperatura bastante fria, só uns 15 dias atrás começou a melhorar. E o inverno muito pesado, realmente é muito pesado. A gente tem aí uma neve, por exemplo, caiu em dezembro e o gelo dessa neve só derreteu em março, porque de dezembro a março eram poucos dias com temperatura acima de 0 graus Celsius. Tá? Então, realmente é muito pesado. Não adianta comprar roupa para frio no Brasil, não serve, não são adequadas, e todos aqueles que desejarem vir para cá vai achar um tempo aqui também com essas comprinhas aí de casacos, botas e demais acessórios para o frio. Bom, uma foto aqui com a universidade, com o mapa, né? A universidade ela abrange uma área bem extensa, né? São vários quarteirões, mais ou menos, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas essa região aqui inteira, praticamente, é da universidade. Tá? Eu moro aqui, o meu departamento fica aqui, esquina com a College Street. Bom, então tudo isso aqui é a Universidade de Toronto, são vários prédios, é uma universidade centenária, de fato ela iniciou em 1827, tá? E os primeiros prédios têm uma arquitetura realmente bem antiga, e eu noto que os novos prédios, eles procuram mixigenar, fazer um mix entre arquitetura antiga e arquitetura nova, então eles reformam ou constroem prédios modernos ao lado de prédios antigos, isso realmente torna a arquitetura bem interessante, bem peculiar. É uma região nobre, no centro da cidade de Toronto, downtown, relativamente próxima da margem do Lago Ontário, bem verde, né, durante o período quente, e as facilidades, né, de acesso, é realmente uma região muito boa para morar.
Bom, eu tenho aqui ainda uma outra foto do meu prédio, né? O prédio onde eu estou é o Bahrein Center Information Technology. A gente tem um laboratório aqui no 7º andar desse prédio, laboratório chefiado pelo professor Elvino. Aqui dá para ver bem essa questão da arquitetura, né? Um prédio antigo aqui que a gente tem do lado, né? E o prédio novo, onde eles construíram uma estrutura gigantesca, incrível. Na verdade, esse não é o único prédio ocupado também pelo Departamento de Engenharia Elétrica. Existem outros 2 prédios. A estrutura daqui da universidade é impressionante mesmo. Bom, eu escolhi a Universidade de Toronto, né, pelo motivo já informado, mas também por ser uma boa universidade. Ela atualmente está entre as melhores universidades do mundo, né? Ela ocupa a 18ª posição no ranking da Times Higher Education. Né? O departamento de engenharia elétrica tem um corpo docente espetacular. 30 professores do corpo são fellows do I3E, por exemplo. Inclusive o colaborador, o professor Elvino. Então, realmente é uma estrutura muito boa. Bom, eu vou começar então falando agora sobre o projeto, né, em si, que eu vim desenvolver aqui na universidade, tá? Dentro da área de redes de comunicações celulares. O projeto mudou um pouco o tema, né? Quando eu cheguei aqui, eu conversei com o professor Elvino e a gente alterou um pouco para também atender às áreas de interesse do professor Elvino. O professor Elvino, ele é pioneiro em estudos em comunicações celulares, desde a década de 80, que ele desenvolve técnicas e patentes aí para os sistemas da área. Essas técnicas são precursores das atuais técnicas usadas em 4G, em 5G. Então, eu achei interessante realmente essa proposta de adequação do tema. Estava dentro também da minha área de expertise, então não vi nenhum problema e eu encaro isso realmente como uma coisa natural, comum que aconteça esse tipo de situação. Bom, o tema, né, o grande tema, se está nessa área de redes celulares, né, é uma área onde a gente tem uma evolução constante ao longo dos anos, né. A gente já passou aí por diversos sistemas, né, durante esse período, desde o surgimento da primeira telefonia móvel analógica, né. A seguinte foi o sistema 2G, sistema 3G, sistema 2G já digital, sistema 3G, 4G, e atualmente a gente está no sistema 5G, já implantando no Brasil também, né. E esse avanço, ele é motivado, né, o motor propulsor desse avanço é a tentativa de se oferecer cada vez mais capacidade no sistema, né, capacidade dele lida no sentido de número de conexões simultâneas, cobertura da região atendida, né, então se precisa de uma cobertura cada vez maior e melhor, de qualidade, né, vazão de dados e diminuição de atraso. Então são esses 4 itens aí que, na minha opinião, né, faz com que exista esse desenvolvimento constante, contínuo dos sistemas de comunicações móveis celulares. E a gente não vai parar no 5G, né? Já se iniciou as pesquisas em 6G, né? E dentro dessa perspectiva de sistemas 6G, eu desenvolvo esse projeto de pesquisa aqui. Bom, falando um pouco do que a rede 5G tem de diferente, de principais diferenças, acredito, em relação às gerações anteriores, se bem que uma delas também faz parte do sistema 4G, mas é aquilo que permite, propicia o que a gente tem hoje em dia de parâmetros, né, de sistemas celulares dentro do contexto 5G. Né? Então, essas taxas de transmissão que se conseguem em 5G, a diminuição do atraso de transmissão dentro do 5G, né? Aumento de vazão, né? O aumento de capacidade de conexões simultâneas, na minha opinião, suportado por essas 2 tecnologias que estão, né, presentes no sistema hoje em dia e que ainda estão em desenvolvimento. Né? As técnicas de transmissão Massive MIMO, múltiplas antenas transmissores e receptores nos sistemas hoje em dia, tá?
e a técnica de OFDM, né, um tipo de técnica de transmissão da informação que permite aumentar a eficiência do espectro de comunicação, né, o espectro de frequências. Então, a ideia, eu vou falar um pouco sobre essas duas tecnologias, o meu projeto ele se sustenta nelas. Tá? Então, primeiro um pouco sobre o Massive MIMO. Tá? A ideia é que essas antenas, principalmente as antenas nas estações de rádio base, elas serão formadas agora por centenas de elementos de antena. Né? Esses elementos de antena eles podem ser controlados individualmente. É um controle eletrônico. Tá? Não existe mais controle mecânico aqui. Então, todo controle eletrônico é dado por mensagens de controle elétricas. E por meio dessas antenas com centenas de elementos, é possível se transmitir simultaneamente para diferentes usuários com mínima interferência entre as transmissões. Então, se consegue mandar informações diferentes para cada um desses usuários com mínima interferência. Tá? A partir do controle desses elementos de antena, a gente diz que a gente está controlando, então, os feixes de ondas de radiofrequência que são enviados para cada um dos equipamentos de usuário, né? Os celulares. E cada onda eletromagnética dessa, cada feixe, né, de sinal de radiofrequência é transmitido com uma tecnologia que permite transmissão simultânea de diferentes informações em diferentes frequências. Tá? É o que a gente chama de multiplexação de frequências ortogonais. É uma multiplexação ortogonal, ou seja, não existe interferência também no domínio da frequência. Aqui, nessa figura, eu consigo enxergar segmentos do espectro, isso aqui é o eixo de frequência, segmentos do espectro, cada segmento desse ocupado por uma subportadora, né, que ocupa, então, uma região de frequências. E cada subportadora dessa carrega uma informação diferente. Nos sistemas LTE, por exemplo, a gente tem aqui 20 MHz de banda, em geral, com 1.200 portadores. Em 5G, com o amadurecimento da tecnologia, né, que ainda está sendo implantada, se espera bandas de 100 MHz com até 3.300 subportadores. Significa que é possível transmitir no mesmo instante de tempo, sem interferência, na mesma antena, eventualmente, 3.300 símbolos simultaneamente, sem interferência nenhuma. Então, essa é uma ideia essencial para se conseguir vazão, aumento de taxa e, consequentemente, também diminuição de retardo de transmissão. Bom, eu separei aqui a camada física de um sistema que usa essa tecnologia UFDM para a gente entender um pouco melhor. Nesse caso aqui, ainda com apenas uma antena transmissora, uma antena receptora. Tá? A ideia é que a mensagem que queira ser enviada seja representada por símbolos matemáticos, que terminam mapeando, terminam alterando características da onda eletromagnética, que é uma onda física, que é o que efetivamente é irradiada no espaço. Então, esses símbolos, eles são processados de forma a cada símbolo, um conjunto de símbolos, ocupar uma região do espectro de frequências, né, que seria, então, carregada por uma subportadora do sinal que é irradiado. Esse processo ele é feito a partir de duas etapas, um mapeamento para frequências e uma operação de transformada de Fourier inversa. Esse domínio aqui, então, é o domínio de frequência, e após a transformada inversa, a gente tem um sinal no domínio do tempo, que é o que efetivamente pode ser irradiado para o receptor. No receptor se faz o processo inverso. Recebe-se um sinal no domínio do tempo, uma onda eletromagnética que varia ao longo do tempo, e aí essa onda ela é visualizada através dessa operação de transformada de Fourier no domínio da frequência, e essas informações podem ser obtidas de novo em cada frequência, né, que for usada na transmissão. Bom, esse desenho aqui ele é bem ilustrativo, né? Ele mostra nesse eixo as subportadoras, no caso, esse eixo aqui, então, representaria o domínio da frequência, e nesse eixo horizontal, né, a gente tem o domínio do tempo. Então, em um instante de tempo aqui, eu tenho
fisicamente no canal um símbolo que a gente chama símbolo FDM. E esse símbolo pode ser, por exemplo, representado por um quadradozinho aqui dessa figura. Esse símbolo, no domínio do tempo, quando visualizado no domínio da frequência, ele tem aqui um conjunto de frequências associadas a ele, cada frequência dessa, então, carregando um pedaço da informação que eu quero transmitir. O que os usuários, então, ocupam, né, no sistema em termos de recursos é um intervalo de tempo, que a gente chama de um slot de tempo, que tem um conjunto de símbolos OFDM sendo transmitidos, e um intervalo de frequências, uma banda de frequência aqui, que é definida pelo número de subportadoras que carrega a informação do usuário do sistema. Essa informação, quando ela é vista no domínio da frequência, né, eu tenho aqui essa equação que diz que o X seria a informação que eu estou transmitindo, né, no domínio da frequência eu recebo o Y, e o que de fato eu recebo é uma distorção do X. Essa distorção é provocada pelo canal, em função de dois termos. Um termo multiplicativo, que a gente chama de desvanecimento, representado aqui por HK, e um termo aditivo, que a gente chama de ruído. Geralmente, o ruído aditivo é modulado como a gaussiana, né, uma distribuição gaussiana, um ruído que a gente chama de AWGN. Seria um modelo mais simplista, né, de ruído aditivo que a gente tem nos sistemas de comunicação. Rapidamente aqui, as antenas usadas, né, na comunicação, né, como eu mencionei, são formadas por múltiplos elementos. A ideia é que essa combinação dos múltiplos elementos irradia, né, uma informação que tem como resultado final um feixe direcional. Né, e aí esse feixe direcional, inclusive inúmeros feixes direcionais, né, podem ser mapeados para diferentes usuários. Então aqui eu tenho uma antena legada de uma tecnologia anterior de rede celular, onde a antena não conseguia fazer a multiplexação do espaço, né? E as antenas Massive MIMO que se pretende usar nos sistemas 5G e além, né, que fazem essa multiplexação também no espaço. Então veja que no final, né, esse sistema MIMO junto com o FDM permite a multiplexação da informação em 3 domínios. Domínio do tempo, domínio da frequência e domínio do espaço. No domínio do tempo e da frequência, essa multiplexação ela é ortogonal, não tem interferência entre símbolos. Já no domínio do espaço existe uma interferência. E é responsabilidade do sistema controlar essa interferência. O meu trabalho diz respeito a esse controle da interferência. Então está aqui o escopo do projeto. Eu trabalho com a detecção de símbolos em sistemas OFDM MIMO, primeira parte do projeto, segunda parte do projeto, estimação do canal e projeto de pré-codificação. Então, eu vou falar um pouco mais sobre cada um dessas vertentes. Né? Com essas 2 vertentes, eu trabalho com transmissores e receptores em sistemas de redes celulares. Do ponto de vista de detecção de símbolos em um sistema OFDM, tá? Eu tenho aqui esse primeiro diagrama, eu posso considerar K usuários no sistema. Em geral, os equipamentos de usuários celulares têm apenas uma antena. Hoje em dia, já tem com mais antenas, e no futuro provavelmente terão bem mais antenas, mas considerando a tecnologia atual, equipamentos de usuário com uma antena, e a gente então tem esses K usuários transmitindo informação para a estação rádio base. Luiz Felipe, temos poucos minutos ainda, certo? Então, ok, professor. 6 minutos, beleza? Ok, tá certo. Esses usuários transmitem a informação para a estação rádio base. A estação rádio base é quem tem poder computacional suficiente para conseguir recuperar a informação que é transmitida. Já que ela é transmitida de forma conjunta, né, pelas antenas dos usuários, existe um efeito não ortogonal, né, uma interferência entre símbolos, e a responsabilidade, então, do receptor aqui na antena, na estação rádio base, é conseguir minimizar essa interferência e entender os símbolos que estão sendo transmitidos para cada usuário. Do ponto de vista do transmissor, estação rádio base, a estação rádio base tem múltiplas antenas, tem capacidade computacional e
suficiência energética, para ter múltiplas antenas e maior complexidade, consequentemente. E é responsabilidade dele, então, transmitir a informação para os usuários de forma a minimizar a interferência dessa transmissão. Cada usuário consiga, então, enxergar a sua informação com mínima interferência do canal. Tá? Então, são esses dois subsistemas aí de interesse. Até a tecnologia 3G, 4G, o que a gente tinha era um acesso ao canal ortogonal, né? A gente tinha acesso a bandas de frequência ortogonais, onde as informações elas não se misturavam. Tá? E com o uso de Massive MIMO, o que se tem é um acesso não ortogonal. Né? Então, eu tenho aqui, na mesma frequência, no mesmo instante de tempo, diferentes informações que vão se somar na potência. A onda eletromagnética de dois usuários, por exemplo, se soma no canal sem fio. A antena receptor recebe as duas ondas somadas. E aí é papel, então, do detector ou da matriz de pré-codificação organizar essas informações para que elas possam ser separadas sem tanta interferência no sistema. Os efeitos do canal envolvidos, né, como eu já falei, são dois, multiplicativo e aditivo. Aqui está um exemplo de um efeito multiplicativo. Esse gráfico aqui representa o ganho que o canal dá, no caso, uma atenuação em geral, está abaixo de 0 dB, a atenuação que o canal dá sobre o sinal que é transmitido sobre ele. No caso aqui, seria uma visualização ao longo do tempo dessa atenuação. Então, veja que o canal ele é variante no tempo. Esse gráfico representa, por exemplo, um dos enlaces. Por exemplo, essa antena com essa antena. Então, esse enlace aqui, ao longo do tempo, poderia ser visto dessa forma. Só que em um sistema de múltiplas antenas transmissoras e receptoras, eu tenho múltiplos enlaces desses que se compartilham. Cada um desses, então, representado por um comportamento de canal independente. Em geral, a gente considera independente. Além disso, ruído aditivo. Tá? Como eu falei antes, o ruído aditivo, em geral, ele é considerado gaussiano em modelos mais simplistas de sistemas. Tá? Mas existem trabalhos que mostram que em alguns cenários de comunicações, a gente tem um ruído aditivo que é impulsivo, não pode ser representado por distribuição gaussiana. Em geral, esses cenários, eles são cenários de redes industriais, né? E hoje em dia existe uma atenção importante para sistemas celulares nesses cenários em função da indústria 4.0 e das redes de IoT. Né? Esses componentes estariam em ambientes sujeitos a um tipo de ruído não gaussiano, ruído impulsivo. Então, no nosso trabalho, a gente considera que o ruído é impulsivo. Só que ele é modelado por uma distribuição de probabilidade flexível. Em função de um parâmetro, a gente define se o ruído que aquela distribuição está modelando ele é gaussiano ou se é impulsivo. Ao longo do tempo, o que se observa nesses cenários industriais é que o comportamento impulsivo do canal varia. Então, em algum momento, na maior parte do tempo, ele de fato é gaussiano, mas em alguns instantes de tempo ele se torna impulsivo. Então, o modelo de distribuição que a gente considera aqui consegue se adequar a esses dois cenários. Então, os desafios... Temos um minuto só, senão não vai dar tempo de ter gente para perguntar nada. Ok, professor Martim. Bom, os desafios presentes nesses sistemas são, atualmente, constelações de ordens elevadas, sistemas com múltiplas antenas, transmissores e receptores cada vez maior, e aí esses sistemas têm que ter robustez a erros de estimação e tem que ter ainda uma baixa complexidade computacional. Objetivos, então, do meu projeto fazer o projeto, desenvolver esses detectores de símbolos em ambientes como esse retratado. Para isso, a gente vai considerar o uso de redes neurais profundas, deep learners, deep neural networks. Essas redes elas vão ter uma arquitetura bem particular. A gente está desenvolvendo essas redes para que elas se aproximem de uma técnica de decodificação que existe hoje em dia, chamada Approximate Message Passing. É uma técnica interativa. Tá? A ideia é que as redes elas sejam formadas por múltiplas camadas. Cada camada seria um passo da iteração dessa técnica. Tá? Formada por cada camada seria formada também por dois subpassos de processamento. Uma primeira aproximação linear, depois um denoise não linear. Tá? Segunda parte do projeto, né, seria o projeto de matriz de pré-codificação. A ideia é se projetar uma matriz W que
minimiza a interferência dos outros usuários, por exemplo, os usuários J que não é o usuário K, minimiza essa interferência na informação que o usuário K está percebendo. Tá? Para que isso seja possível, a gente tem que conhecer o canal de comunicação. Então, a ideia é que a gente tenha um sistema com redes neurais profundas, tanto nos usuários quanto na estação rádio base. As redes dos usuários são redes menores, servem basicamente para estimar o canal de comunicação, manda essa informação de volta para a estação rádio base. A estação rádio base, então, conhece os canais de todos os usuários e faz uma otimização conjunta, né? Algo que ainda não está sendo bem trabalhado na literatura. A ideia, então, é que se maximize essa otimização transmissor-receptor, de forma a minimizar a taxa de erro de símbolo do sistema celular. Só que tem um ponto importante ainda. Redes neurais, em geral, né, o critério mais usado para o treinamento dessas redes é o critério de mínimo erro médio quadrático. Né? Só que em canais não gaussianos, o canal considerado no nosso trabalho, esse critério ele tem problemas de convergência e também não chega a um resultado ótimo. Ele seria um critério ótimo para canais gaussianos. Tá? Então, a gente ainda está investigando também um novo critério baseado em entropia de erro. Ok, e com perspectivas para o meu retorno, né, eu espero poder ajudar na formação de profissionais pesquisadores para a área de rede 5G e além. 5, 6G é uma área que está em crescimento. As empresas de telecomunicações estão implantando as novas redes. Depois vão surgir novas empresas, né, provavelmente para desenvolver tecnologias e serviços para essas novas redes. Então, isso vai demandar realmente profissionais especializados. E a ideia é que a gente consiga fazer essa formação no Rio Grande do Norte e Natal. Orientação conjunta de trabalhos de pós aqui com o professor Elvino, participação em editais, submissão de artigos. Então, é o que a gente espera no andamento desse projeto. Eu devo retornar em agosto, né, de 2022, desse ano. Pronto. Devolvo a palavra para o professor Martim. Obrigado, e desculpa aí eu te interromper, mas assim... Lógico, professor Martim, sem problema. Estava mais ou menos sob controle. Mas sem problema. Então, vamos passar agora para... Obrigado, Felipe. Vamos passar para o professor Bruno e depois, então, vamos abrir para a plateia fazer os comentários dela. Beleza? Ok. Obrigado pelo convite aí, Martim, pela tutoria, pelo controle aí da sessão. Luiz Felipe, você pode... Eu acho que eu posso jogar por cima, né? Vamos ver. Pronto, Bruno. Tirei aqui. Beleza, não, mas ele iria sobrepor de todo modo, mas é melhor. Ok, vocês estão vendo aí, né? Então, sim. Queria agradecer mais uma vez o convite, né? Eu vou apresentar aqui um pouco do que eu fiz lá, do que eu estou fazendo ainda, né? Em relação a esse projeto, que foi agraciado com a bolsa do PRINT, da UFRN, né? Que foi uma colaboração da UFRN com a NYU Langone Health, que é a parte médica, né, da NYU. E o título está aqui, né? Reconstrução, visualização e análise de volumes cardíacos usando MRI XD-Grasp, que é uma modalidade de ressonância magnética. Vou falar um pouco sobre isso. Então, vamos adiantando para dar tempo da gente ver tudo sem muito atropelo. Ok. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, estima, essa é a motivação principal aí do trabalho, que a gente escolheu isso, né, estima que em torno de quase 18 milhões de pessoas morrem todo ano com doenças cardiovasculares, são chamadas CVDs, em inglês, como ataques cardíacos, derrames, né, são impressionantes, né, em torno de 31% de todas as mortes, isso antes da pandemia, né, com a pandemia esse cálculo mudou, como a gente sabe. Então, são vários fatores de risco, né, que aumentam a possibilidade da ocorrência dessas doenças, como fumo, bebida em excesso, dietas não saudáveis, além de fatores genéticos e psicológicos que possuem uma grande influência, né, no aparecimento
ou no agravamento dessas doenças. Boa notícia, né, que foi observado que mudanças de hábito comportamental proporcionam grandes reduções no risco de aparecimento ou de agravamento dessas doenças. Então, sobre esse aspecto, né, o diagnóstico, quanto mais precoce for, é melhor, né, aumenta a chance da recuperação daquele paciente. E uma outra estatística interessante é que o número de mortes associadas é proporcional, obviamente, né, percentual, associadas a CVDs tem diminuído em países desenvolvidos e aumentado em países de renda baixa e média. Isso tem a ver mais com a parte comportamental mesmo, que os países ricos têm investido mais na parte de saúde, assim, de preventiva, né, mais exercícios, alimentação melhor e tal, que infelizmente isso não tem acontecido nos países de renda baixa e média. Então, como eu falei, o diagnóstico precoce é muito importante, e várias modalidades têm sido usadas para fazer algum tipo de análise, de medição, né, mensuração de informações cardíacas que possam dar suporte a um médico, né, um cardiologista, a diagnosticar um paciente. Esse projeto específico, ele emprega o uso de ressonância magnética, mais especificamente um tipo específico de protocolo para ressonância magnética, que permite que se adquira dados com respiração livre. O que é isso? Respiração livre é porque quando você vai fazer a aquisição de dados de ressonância magnética, e CT também, tomografia computadorizada também, dependendo do tempo da aquisição, você vai ter problemas de artefatos de movimento, porque a pessoa tem que respirar, né? Ressonância magnética, isso é até mais comum do que CT, porque tomografia computadorizada, se não for com uma criança ou com um idoso que não consiga aprender a respiração por um curto período de tempo, você consegue adquirir tudo bem rapidamente, alguns segundos já resolve. No caso da ressonância, não. No caso da ressonância, muitas vezes o que eles fazem é adquirem dados em períodos que o cara tem que prender a respiração. E às vezes o cara tem que prender a respiração por 20 segundos, 30 segundos. Você acha que é pouco, mas não é para todo mundo, né? Então, essas técnicas permitem que a pessoa respire normalmente e eles arranjam esses dados de tal maneira para que a gente remova esse problema de artefatos por respiração. Então, a ressonância magnética é uma modalidade não invasiva, que uma das vantagens dela é que ela permite mensurar múltiplos parâmetros cardíacos em uma única sessão, né, como estrutura do coração cardíaco, né, função, estado metabólico e outras coisas. E como eu já falei, o movimento respiratório introduz dificuldades quando você realiza um imaginamento cardiovascular abdominal. Então, a gente vai tratar desse problema específico, né? A parceria, eu estou seguindo aqui uma ordem meio que quase que inversa ao que o Luiz Felipe falou, né? Eu estou falando do problema em si, lá no final eu vou falar um pouco sobre coisas específicas da minha estadia e ida para lá, né? Que eu acho que é importante para quem está pensando em fazer isso também. Mas a parceria foi estabelecida com o grupo de pesquisa do professor, do Dr. Leon Exel, que é uma característica interessante dele, que ele é PhD em astrofísica e também medical doctor, né? Médico com especialização em radiologia, do NYU Langone Health Center, né? lá em Nova York. E ele foi um dos proponentes do GRASP, que é o Golden Angle Radial Sparse Parallel MRI, que é o método utilizado nesse projeto. Então, a gente está trabalhando com dados cardíacos 5D. O cara pode pô, que viagem, né? 5D? Como 5D? Né? O pessoal dividiu, eu tenho um volume, né, 3D para o coração, tá? Na verdade, para o tórax todo, né, em algum momento. Mas além dessas 3 dimensões, eles consideram 2 dimensões fisiológicas, né, que são a dimensão cardíaca e a dimensão respiratória. Então, é como se você congelasse a respiração e você tem o coração batendo. Ou você congela o coração e você tem um movimento respiratório. Então, o que essa técnica permite é que, para um dado exame, você reconstrua M vezes N volumes 3D, a partir de dados que são ordenados em M fases do ciclo cardíaco e N fases do ciclo respiratório. Então, é como se tivesse uma matriz bidimensional, onde cada elemento dessa matriz bidimensional é um volume 3D
daquele paciente. A ordenação dos dados garante a existência de um número de spokes. Esses spokes nada mais é do que uma medição de um raio lá no espaço de Fourier, agrupados em cada estado de movimento pré-definido. Então, a ideia é que você atinja uma cobertura razoável, aproximadamente uniforme, desse espaço de frequência. Essa ordenação, essa separação dos dados, está em qual? Porque é o seguinte, eu vou dividir isso aqui, né, como eu falei, o ciclo cardíaco em M fases, o ciclo respiratório em N fases. O ciclo cardíaco é fácil, né? Você pode colocar a pessoa lá dentro do MRI, né, do scanner, e fazer um ECG à medida que você está adquirindo os dados. Baseado no ciclo, na posição lá, na fase do ciclo cardíaco, você recupera facilmente com o ECG, você faz um binning, você faz uma separação desse cara. Você coloca, esse aqui em tal fase, você sai separando. É como naquela matriz 3D lá, eu saio colocando nas minhas caixinhas. No caso do ciclo respiratório, são utilizados sensores ópticos, Foleys é um Foley mesmo, né? É uma coisa analógica que você pode colocar lá para medir a altura do tórax lá, né? Do diafragma, à medida que o paciente respira. Você pode também usar espirômetros, tá? E aí você consegue separar esse dado todo e organizar esse dado todo. Então, agora você vai reconstruir em M vezes N volumes tridimensionais. Então, o objetivo principal do projeto são estender o método do Golden Endel Linogram 2D para 3D, permitindo o uso e amostragem radial. A grande sacada disso é que isso permite a reconstrução de dados dinâmicos com UTE, que é Ultra Short Equal Time. E aí tem algumas aplicações que surgem disso aí, algumas até que são novas, né, que não foram investigadas ainda. Também nós precisamos desenvolver ferramentas para visualizar em tempo real esses volumes 5D, né, que é uma grande quantidade de dados. Você tem que ter ferramentas para ver isso, para o cara conseguir ver os dados. Se a gente reconstruir isso e o cara não consegue ver de uma maneira razoável, não adianta de nada, porque o diagnóstico vai ter que ser feito pelo radiologista, né, no final de tudo. E também desenvolver ferramentas específicas para auxílio a diagnóstico utilizando os dados 5D. Né? Além da gente mostrar, permitir que o usuário interaja com aqueles dados, a gente tem que calcular medidas, né, quantitativas que ajudem ao médico a fazer o seu diagnóstico. Então, aqui eu vou dar uma ideia bem rápida do que é o XD Graph, né? Eu já falei um pouco. Então, você tem aqui a posição respiratória, o cara está respirando, né? E você tem o coração batendo também, e a ideia é que, depois de todos esses dados, esse primeiro círculo aqui, é como se fossem os dados adquiridos durante todo o período lá do exame. E aí, esses dados são divididos de acordo com o estágio lá da respiração e do movimento cardíaco. E, no final das contas, você consegue reconstruir as imagens, que, em geral, você tem artefatos, porque você não tem a cobertura tão boa do espaço de frequência como você gostaria. Mas, no final de contas, você pode utilizar a correlação temporal, porque você tem uma similaridade muito grande dos volumes vizinhos, né? Você tem um movimento lá, mas é como se fosse um filme de uma cena só. Você tem em geral, você tem uma semelhança muito grande de um volume para o outro, no caso da analogia que eu usei, de um quadro para o outro. Então, você usa essa correlação temporal para melhorar as imagens, e aí você tem algo desse tipo, como está aqui embaixo. Eu vou falar rapidamente sobre linogramas, porque também não vale a pena entrar em muito detalhe aqui, que a gente vai perder tempo, mas ela é simplesmente a representação de projeções alternativas ao sinograma, que é o tradicional. Ele recebe esse nome porque os pontos que correspondem aos raios que passam por um ponto fixo formam uma linha ao invés de uma curva sinusoidal, como no sinograma tradicional. E esse linograma ele foi proposto, né, para a reconstrução em 2D e depois em 3D. E ele tem algumas vantagens em relação ao uso de sinograma. E como a ressonância magnética, o modo de aquisição dela, você pode programar um scanner lá para ele amostrar, né, você pode definir quais são os pontos de amostragem no espaço de Fourier.
eu posso definir que ele vai amostrar o espaço justamente nesses pontos do linograma aqui. Né? Isso aqui é um exemplo de um linograma 2D. Então, para que a gente use a ideia do Golden Angle, que eu vou falar rapidamente daqui a pouco o que foi criado esse novo domínio. Basicamente, o Golden Angle ele permite que você vá adicionando raios aos poucos. Isso faz com que o ferramental matemático desenvolvido ele possa funcionar com qualquer número de amostras que você consiga fazer para aquele exame. Isso é importante porque, às vezes, você vai adquirir mais dados ou menos, dependendo da possibilidade. Mas, então, é uma maneira mais flexível de você adquirir os dados. Bruno, rápido mesmo, porque estamos entrando no tempo complementar. Okay. Então, aqui é só um exemplozinho, né? Os raios eles são dados nesses Golden Angle, e eu vou simplesmente dizer por que Golden Angle, que é porque a gente usa aquela razão áurea, né? Que a gente adquire, que a gente consegue calcular quando usa os números de Fibonacci. Eu não vou entrar em mais detalhes, não, mas basicamente a gente consegue amostrar isso aí de uma maneira, não é aleatória, mas ela não é uniforme como o anterior, e a gente consegue ir adicionando esses raios à medida que vai medindo mais projeções. Então, eu vou passar isso aqui, né? Quem tiver interesse em conhecer mais detalhes matemáticos, basicamente o que a gente tem 8 equações que vão definir 6 pirâmides. Essas 6 pirâmides formam o volume lá em 3D. Né? Aqui tem o detalhe da inversão que a gente tem que fazer, que é utilizando a transformada Shear-Psi, porque ela trabalha com a amostragem não uniforme. Né? E, basicamente, o que é que isso vai nos dar? Essa abordagem, principal a vantagem dela é a flexibilidade. Né? Então, ela permite que a gente use esse modo de aquisição em aplicações que demandam aquisição rápida. Então, o que a gente pode fazer agora é amostrar raios e meio raios também, porque a gente tem 6 pirâmides, a gente pode simplesmente pegar só uma pirâmide, né, ao invés de 2, e a gente pode usar isso para o que é chamado de ultra short TI, que é tempo de eco, né? Tempo de eco ultra pequeno. Isso é teorizado que isso pode ser utilizado para calcular fibrose cardíaca e concentração de sódio nas paredes do coração, que seria importante para detectar algumas anomalias. Ok, então eu entro na parte de visualização, que depois que a gente reconstruir os dados, a gente tem que ver como é que ela funciona, né? No momento, a gente está utilizando um volume que tem 192 ao cubo voxels, vezes 13, vezes 4, né? O ciclo cardíaco com 13 fases, o respiratório com 4. Nós temos, então, 52 volumes, e o que a gente faz o nosso desafio aqui é ter uma compressão rápida, né? Uma compressão que permita que a gente exiba esses dados sem lag, né? Sem congelamento, tá? Então, a gente projetou um modelo de compressão assimétrico, que gasta mais tempo de processamento na compressão do que na descompressão, que é padrão. Toda vez que vocês estão usando aí o Netflix, Globoplay ou Amazon Prime, vocês estão usando um método desse que é assimétrico. E, basicamente, a gente está tirando vantagem da alta redundância espacial de dados. Né? Esse método de compressão, é importante dizer que ele é sem perdas, porque a gente precisa dos dados reais lá na frente para calcular aquelas medidas quantitativas, certo? Então, a gente calcula para cada subbloco onde ele estava no volume anterior, né? Um vetor de deslocamento, calcula as diferenças com a imagem anterior e faz a compressão desses volumes de diferenças, que possuem entropia bem menor. Só um exemplo aqui de como procurar, né, isso em 2D. No caso, a gente está fazendo a procura por blocos 3D. E aqui a gente tem alguns exemplos, alguns shots da ferramenta de visualização que está em desenvolvimento, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo rapidamente. Esse vídeo é curtinho, é meio minuto, né?
Então, você vê que está tudo acontecendo em tempo real, a gente consegue visualizar aqui as projeções, a visão axial, coronal, sagital, uma oblíqua, caso você queira setar, né? No caso aqui ela não está setada ainda, e a gente pode examinar o ciclo aqui cardíaco, né? E também o respiratório, que eu não vou cobrir aqui, falta de tempo, né? Então, a gente pretende também desenvolver um cliente servidor que permita que essas visualizações sejam feitas em um dispositivo de baixo custo, como um tablet. Você faz tudo no servidor e envia só o stream. E as próximas etapas vão incluir ferramentas para facilitar a análise e o auxílio ao diagnóstico, né? Que a gente tem que dar ferramentas para o médico conseguir fazer o diagnóstico dessas doenças cardiovasculares, certo? Mais detalhes eu posso falar aí, quem tiver interesse. Dá tempo ainda de eu falar da experiência pessoal, Martim? Bora, assim... É rápido. Então, assim, algumas dicas, quem for para os Estados Unidos, eu acho que essas dicas são muito dependentes dos países, nas regiões e até das cidades, né? No ambiente de experiência pessoal e familiar, o principal aspecto que eu acho que deve ser levado em conta são moradia, saúde e educação, né? Eu tive a sorte e também o azar, né? O azar não, eu escolhi ir para lá. Mas, assim, é uma cidade complicada para você procurar moradia, né? Eu acho que nos Estados Unidos só São Francisco se rivaliza em termos de dificuldade para você achar moradia a um preço razoável e em uma boa localização. Busca e fechamento de contrato de moradia é estressante, é complicado, né? Eu tive facilidades porque eu tenho 2 irmãos que moram nos Estados Unidos, eles puderam servir de fiadores. Mas até isso você tem que procurar lá, né? Cobertura de saúde nos Estados Unidos é particularmente complicada, pode gerar problemas, mesmo que você tenha cobertura, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. E no caso de famílias, né, você vai levando crianças que vão estudar, né? É importante a escolha da moradia porque a ela está atrelada às possíveis escolas que elas vão estudar. Então, tem que ter cuidado, porque distritos educacionais diferentes, pode ter regra diferente, e aí você vai para um lugar que tem uma moradia barata, mas às vezes a escola não é boa, né? A qualidade é baixa, tem episódios lá, pode ter algum episódio de violência, mas em geral violência de bullying, essas coisas, né? Então, não é algo tão trivial. Então, é algo que tem que ser planejado com cuidado. Em relação aos efeitos da pandemia, acho que Rubens falou aí, né, antes de começar, a pandemia impactou demais nossa experiência. Nós estávamos em Nova York no auge da primeira onda, foi algo complicado, desabastecimento de itens médicos, não tinha máscara, não tinha álcool gel, não tinha nada, né, não tinha luva, não tinha nada. Alimentícios, alguns faltaram um pouco, depois houve reabastecimento. A gente ficou em lockdown por várias semanas, né? Só saía para fazer compras, supermercado ou farmácia. Muitos estabelecimentos fechados. Eu, particularmente, minha família toda, fomos infectados pelo Covid, ainda bem que ninguém ficou grave, né? Apesar de eu ter ficado meio debilitado, por 3 semanas, minha mulher por 1 mês e meio, mais ou menos, ela ficou bem abatida. E também a pandemia afetou as atividades de pesquisa, porque a gente fazia pesquisa lá, que é um prédio que é ligado ao hospital. Então, o hospital, assim, só atende paciente, tinha a ala Covid, a ala não Covid, e a parte de pesquisa foi toda para casa, né? E, assim, lá tem uma ressonância magnética para aquisição de dados, foi parada, né? A de pesquisa foi parada. Então, isso atrasou bastante o desenvolvimento do trabalho. E, por fim, eu queria deixar aqui o contato para colaboração, caso alguém tenha interesse em colaborar, né? Então, aí tem o meu contato. E eu queria mais uma vez agradecer a Martim por estar capitaneando esse projeto aí. Eu sei que não é pouco trabalho, né? É trabalhoso. A Rubens e a toda a equipe da PPG pelo apoio que tem nos dado. Obrigado a todos aí. Beleza, obrigado, Bruno. Obrigado, Luiz Felipe. Não sei se a plateia quer comentar. Estamos abertos. Tá? Qualquer comentário. O professor Aranha, né? Tá aí, ó. Ele é a minha próxima vítima, certo? Ele tá na lista aí, né? Tudo bem, pessoal?
Eu vou lhe chamar, não se preocupe. Pronto. Eu tenho uma pergunta para Luiz Felipe, só mais curiosidade do trabalho, se der tempo para responder. Diga aí, pode falar, Bruno, fica à vontade. Aí. Eu só fiquei curioso, né, quando você mostrou aquele modelo não ortogonal de transferência, né, de envio de dados, aí você mostrou as caixinhas lá, uma em cima da outra. Eu fiquei curioso como é que esses sinais que são somados, não ortogonais, são separados lá do outro lado. A ideia é que você tenha uma matriz, né, no processamento que conhece o canal de cada usuário, né, e a partir dessa diferença entre os canais de cada usuário, essa matriz ela é projetada para minimizar a interferência. Então, se você tiver dois usuários em uma linha divisada com características de canal aproximadas, não vai ser possível separar essas informações, né? Você também não pode ter um elemento de antena para cada usuário. Entende? Então, você tem que ter um grupo de elementos de antena para um usuário, um grupo de elementos de antena para outro usuário, né? E a separação ela é feita, né, a gente pode imaginar no domínio matemático, né, como sendo realmente dois vetores que se sobrepõem minimamente. Entende? Mas essa matriz que você fala, ela é conhecida do lado do receptor também, para o cara desembaralhar? Então, o canal tem que ser estimado, né? E a matriz ela é projetada de tal forma que, conhecendo o canal, né, aplica-se a matriz no sinal que está sendo transmitido de todo mundo, né? E aí, quando esse sinal chega lá no receptor, é como se fosse uma pré-codificação realmente, uma pré-equalização. Os sistemas atuais eles têm uma equalização no receptor, né? Então, papel do receptor tentar minimizar a interferência do canal. A ideia é que a complexidade maior desse sistema realmente fique no transmissor. Então, a matriz de pré-codificação ela é preparada no transmissor, que é a estação rádio base, né, nesse cenário de downlink, né? De tal forma que a mensagem chegue lá para cada usuário sem interferência. Ou, na verdade, sem interferência não dá, né? Com mínima interferência. Então, o papel de cada usuário é somente identificar que ele está naquela transmissão, isso é feito através de sinais de controle, né? E separar a sua informação das demais por distância euclidiana para aquela constelação que ele sabe que o sistema está usando, que também é enviado pelo sinal de controle. É como se todo aquele resto, Bruno, para cada usuário entrasse como um ruído aditivo. Então, por exemplo, vou colocar aqui de novo. Deixa eu ver aqui. A ideia é que isso aqui seria o ruído do canal de fato. A ideia é que isso aqui tem um patamar de energia comparável ao do ruído aditivo. Para que tudo isso aqui... Não compartilhou não, Felipe. Compartilhou não. Só um minutinho. Vou compartilhar agora. Fica todo mundo em silêncio para saber se o problema é seu ou é do outro, né? Pronto. Então, a ideia é que essa matriz aqui, W, ela garanta que a informação do usuário K seja entendida pelo usuário K e a informação de todos os usuários que estarem aqui nessa soma estejam no mesmo patamar de um ruído aditivo. Entende? E aí, por decisão euclidiana apenas, comparando-se com o tipo de símbolo que o usuário K espera receber, né, ele consegue decodificar. Então, veja, funciona por quê, Bruno? Porque os canais de cada usuário são diferentes. HK é diferente de todos os outros canais H de cada um dos outros usuários. Entende? Se tiver dois usuários aqui com propriedades de canal similares, realmente não dá para separar. E aí, o WK, ele é projetado para cada usuário. Então, entende? O WK seria uma coluna da matriz W aqui, ó. É por isso que essa otimização conjunta aqui, ela é importante. O que existe hoje em dia nos sistemas não é uma otimização conjunta, hein? Hoje em dia nos sistemas, cada usuário, né, tenta
envia a sua informação, né? E o projeto da matriz de pré-codificação leva em consideração, sim, a matriz de cada usuário, tá? Mas a otimização em si não é conjunta, ou seja, não tem um sistema como uma rede neural profunda aqui, certo? Tentando separar ao máximo a informação dos usuários, entende? Na verdade, isso é em tema de pesquisa ainda, né? Então, existem outras propostas similares, tá? Mas as propostas são recentes, então termina que cada um tenta explorar aspectos diferentes do sistema, entende? Então, também seria algo inovador aqui. Obrigado. Nada. Beleza. Não sei se tem mais gente que gostaria de questionar. Se não, Alcio levantou a mão, vou né? passar a palavra para Alcio levantou a mão aí, pelo menos eu vi também. Isso, professor. Eu tenho, se tiver um tempinho, eu queria fazer uma provocação aos professores. De início, a partir da fala do professor Luiz, mas certamente se estende também ao professor Mota. Quando o professor Luiz, ao iniciar sua fala, ele ressalta o seu percurso formativo, enfatizando o processo de formação com o apoio das bolsas, que vai desde de bolsas na graduação até a Bolsa Print, né? Então, entendendo-se esse processo formativo como uma das dimensões de se constituir professor pesquisador. Então, minha provocação vai no sentido de questionar sobre quais conhecimentos didáticos, pedagógicos, essas experiências a partir de bolsas, né, da oportunidade de bolsas, e aí enfatizando a Bolsa Print, rebatem em sua prática docente, pesquisador. Bom, eu posso iniciar, então, bom, do meu ponto de vista, né, para mim foi fundamental, né, realmente, o Brasil ter universidade pública, aqui no Canadá não tem, gratuita, né? Então, para mim, foi fundamental o Brasil ter essas universidades públicas e gratuitas, porque, caso contrário, eu não poderia ter feito um curso universitário. Fundamental também me envolver, desde o início da minha formação, né, em projetos de monitoria, iniciação científica, né? Isso vai amadurecendo, né, a nossa visão de pesquisador desde muito cedo, né? Então, realmente isso é fundamental. E, particularmente aqui, né, no Canadá, na Universidade de Toronto, né, junto do grupo aí do professor Orvino, eu tomei ciência, né, de atividades de pesquisa que estava passando por mim no Brasil, né, sem atenção, né. Então, aqui existem conversas relacionadas ao que está de fato impactando, né, no desenvolvimento científico nessas áreas de atuação do professor Orvino e aquilo de interesse das empresas, das indústrias, né? Então o grupo aqui tem uma participação muito forte com indústrias. O Orvino, inclusive, foi um dos primeiros canadenses pesquisadores a ter projeto financiado por empresa. Uma das primeiras conversas que eu tive aqui com ele foi nesses termos, né? Ele perguntou para mim: olha, Felipe, vamos pensar aqui em alguma coisa que você possa estudar, possa fazer, e que quando você retornar para o Brasil, seja de interesse das empresas, né? Para as empresas, de repente, financiarem tua pesquisa depois. Eu noto essa preocupação que eles têm aqui muito grande. A gente no Brasil, às vezes, passa despercebido, né? Essa necessidade realmente, né, de buscar pesquisar algo que tenha impacto naquele momento, não no futuro, naquele momento, e que possa atrair investimentos, né, privados. Então, isso eu vejo no dia a dia, né? Então, essa experiência, né, que a gente realmente só consegue ter saindo da nossa caixinha, né, indo para outro local, se expondo, né, e presenciando, né. Por outro lado, aqui eu tenho possibilidade de conversar com o Elvino e
conversar a respeito, ele tem muita experiência em redes celulares, né? Então, conversar a respeito desses problemas, né? Identificar conjuntamente, né, contribuições que têm um maior impacto nessas áreas, né? Então, também foi importante. Fazendo sozinho é possível, tá? Mas, obviamente, fazendo em colaboração é mais fácil, melhor e mais produtivo. Bom, eu acho que eu posso falar um pouco também, né? Eu fui da segunda turma de computação da UFRN, né? Naquela época, a parte de bolsa para graduação era muito restrita, quase não existia. Mas eu consegui cursar mestrado na UFPE com bolsa e depois saí para fazer o doutorado nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, também com bolsa do CNPq. E, assim, do ponto de vista didático, eu acho que o que eu mais aprendi foi vendo alguns bons e ótimos professores lecionando, né? Mais do que o impacto maior mesmo, quando a gente está envolvido nessa parte, é mais com a parte de pesquisa mesmo. Já tive a oportunidade de sair para sanduíche, né? O sabático, sanduíche não, sabático, né? Pela segunda vez. Eu acho que a gente tem que mudar esse nome, porque você chega lá fora e diz que é pós-doc, cara, você dessa idade, você é pós-doc ainda. Mas, assim, eu tive a oportunidade de sair para o sabático e tive a oportunidade de trabalhar em projetos envolvidos com indústria, né? Que o Luiz Felipe falou. E, assim, é outra coisa, né? Você vê o problema lá e você vê que a vida real é mais complicada do que muitas vezes você está com aquele seu modelinho você está com o seu modelo gaussiano de ruído aí, só levando para a analogia que o Luiz Felipe falou, e na hora lá tem mais coisa, né, por trás, e você pode ter algum problema de rádio e você tem ruído lá aparecendo, uns picos de vez em quando, e é um problema que você vai ter que detectar na vida real. Então, assim, é importante nessa interação e, como ele falou, a gente está tendo esse contato, né, com pesquisadores de ponta do mundo todo, é uma grande contribuição do Print, e eu espero que realmente a gente consiga evoluir. E no meu caso, eu concordo com o Luiz Felipe e com o orientador dele, o supervisor dele, que eu já me esqueci o nome, né? A gente tem que transferir mais tecnologia para a sociedade, eu acho que isso está faltando, principalmente eu que sou da área bem prática, você também, né? Na área de computação, acho que a gente precisa transferir mais tecnologia, e está acontecendo, né? A UFRN tem evoluído bastante nessa parte aí, e eu espero que continuemos nessa toada. Beleza? Isso, beleza, obrigado. Professor Rubens, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez a Bruno, a Felipe, a Martim, né, pela disponibilidade de passarmos a tarde aqui juntos. Na próxima quarta temos de novo sistemas de computação, não é isso, Martim? Isso. Com São o professor... ex-alunos do doutorado. Dessa vez, eles fizeram com o estágio sanduíche. São 3. 2 deles já defenderam a tese e o terceiro vai defender em agosto. Muito bem. Então, muito obrigado a todos, né, e vamos continuar na próxima quarta-feira. Obrigado também a todos. Obrigado ao professor Martim aí, né, também pelo todo esse trabalho aí que o professor Martim teve para agora, né, permitir a viagem aí, a ida da gente para essas pesquisas no exterior. Então, muito obrigado, professor Martim. Sempre muito rápido também nas respostas nos e-mails, na atenção. Então, também muito obrigado. Obrigado ao professor Rubens também pela parceria e pela capitania aí de todo esse projeto. Então, realmente muito importante para a gente. Obrigado. Aqui quem manda é Márcia, Mauriceia e Alcio, certo? Não podemos esquecer da contribuição de toda a equipe lá da PPG. Verdade.